Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesse dia de hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Atos capítulo 10, do versículo 34 em diante. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentil, porque os ouviram falar língua e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado este que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Essa palavra Deus tocou no meu coração, que eu estou lendo já essa semana a carta de Atos, né? E aqui fala de Paulo, fala de Pedro, de Filipe, de Estevão, né? A morte de Estevão, como foi a morte de Estevão, um primeiro mártir da Bíblia, né? E aqui está nos mostrando que quando nós reunimos, né, testificando, testemunhando aquilo que Deus fez, nós, como estamos cheios da presença do Espírito Santo, nós podemos alcançar outras pessoas. Mas essas pessoas, para ser alcançadas, elas precisam ver testemunho através de nós. E aqui, Pedro fala no versículo 34 que Deus não faz acepção de pessoa. Muitas vezes nós estamos na igreja, ou reunidos, ou em algum lugar. Muitas vezes nós estamos conversando entre irmãos, e nós fazemos uma diferenciação entre pessoas. A gente olhamos o irmão que quer, o que não quer, o irmão que está desanimado, mas nós, em vez de ajudarmos esse irmão, nós excluímos. Está errado. Muitas vezes a gente em casa passa por dificuldade porque nós fazemos divisão entre um filho e outro. Não é que nós não amamos, mas nós tratamos diferente. Nós achamos que aquele lá que é mais fraco, nós tratamos ele com aquela fraqueza. E aquele que é mais forte, tratamos com aquela fortaleza. Não, está errado.
Nós temos que unir tudo. Porque Deus é Deus de todos. Mas a unidade do corpo é uma só. Deus é Senhor de todos. E aqui fala que Deus, em toda a nação, aquele que procura fazer justiça diante de Deus, Deus recebe. Mas nós achamos, eu não me misturo com aquele, com aquela, com fulano, com Beltrano. Não estou aqui falando que você tem que ir para um bar, ir para uma discoteca, ir para uma balada. Não, eu estou falando que você tem que ouvir aquela pessoa, estar com aquela pessoa na oportunidade. Porque Deus é que provê as oportunidades, os lugares para falar. Deus é quem envia. Deus não manda a gente ir para qualquer lugar. Deus não capacita ninguém ficar na porta de um presídio. Hoje eu vou. Não, você não vai conseguir. Quando Deus envia, Ele capacita. E Ele dá condições, suporte total, para você conseguir obter aquilo que você quer. E aqui tem uma palavra aqui, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando nós nos determinamos a ponto daquilo que Deus quer fazer, as pessoas são curadas. Hoje, aonde se vê você vê falar em cura? Onde se vê você falar em libertação? Quantos irmãos, quantas pessoas vão para a igreja e daqui a pouco estão na rua? Porque não existe. A pessoa vai, se converte, se batiza, aceita Jesus. A parábola do semeador é bem clara sobre a questão de onde caiu a semente. Mas nós temos que estar colocados em posição de dar fruto. Se cai em boa terra, a Bíblia diz que ela dá fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós precisamos se colocar na posição de ajudar, de ser um com o irmão que está com dificuldade de crescimento. Nós precisamos nos doar. A Bíblia diz que nós temos que perder para ganhar. Precisamos ajudar o próximo, irmão. Precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Nós não queremos ajuda? Ajuda no trabalho, ajuda no colégio, ajuda na faculdade, num presídio, no hospital. Nós precisamos de ajuda. Mas não queremos ajudar. Esse crescimento só vem quando Deus dá, através daqueles que estão na obediência. A renúncia é algo muito profundo. Dificilmente se vai ver um evangelho que renunciou tudo. E está lá escrito, né? Jesus, mestre, o que posso fazer para herdar o reino do céu, para seguir o Senhor, né? Como queiras. Jesus falou, vá, venda tudo que tem, divida com os pobres, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo e venha, toma sua cruz e segue. A gente não quer carregar a cruz, a gente não quer renúncia. Precisamos, irmão, precisamos de renúncia, porque os dias estão próximos. Não fica olhando aí as notícias, as reportagens, os fatos que aconteceu, achando que Deus, isso é um sinal de Deus, isso é um sinal de Deus. Não. Quando for o sinal de Deus, você não vai ver. Porque a Bíblia dá exemplo de Sodoma e Gomorra, como eles esperavam. O dilúvio, quem esperava? Estavam vivendo em festa, né? Eles esperavam do dilúvio? Não. Então, assim que Deus quer hoje, se ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aqui tem mais uma passagem aqui que diz aqui, os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentio, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Este que também recebem
como nós, o Espírito Santo. Então, Pedro fala ali, né? Eles podem recusar, se eles receberam também o Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoa. Irmão, muitas vezes tem pessoas na igreja, no meio de você, e você restringe a conversa, muda a conversa, o modo de falar. Você não conversa abertamente aquilo que o Espírito quer. Quando você está cheio do Espírito Santo, atinge todo lugar. Todo lugar. Agora, a manifestação do Espírito Santo naquela vida daquela pessoa é entre ela e Deus. Não é você que vai passar o Espírito Santo para ela, não. Não é você que vai dar o dom do Espírito Santo. É quando você está obediente. E outra coisa, uma passagem bem clara, né? Que Jesus falou que ele ia para o Pai. Se ele fosse, nós não poderíamos receber o Espírito de consolo. E ele manda os discípulos, vá para casa, para a cidade, até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. Então, eles andavam com Jesus, mas não tinha Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, falando de Jesus, andando, pregando o Evangelho, mas não tem o Espírito Santo. E precisamos. O apacentamento, ela tem que ser assíduo dentro da igreja. A igreja tem que viver de apacentamento, de ajuntamento. Amém? Senhor, graça te dou nesse dia, nessa manhã. Eu te louvo, te exalto na beleza da sua santidade. Pai amado, Pai querido, eu não peço, Senhor, que essas pessoas que ouvem esses vídeos venham, Senhor, somente seguir a mim, mas eu peço que eles venham seguir a Ti. Aqueles que estão desviados, Senhor, volte ao primeiro amor, volte à primeira obra, Senhor, lembrar da primeira obra, Senhor. Em Teu nome, Jesus, tire, Senhor, a acepção de pessoa da igreja no meio do Teu povo. Senhor, em Teu nome, Senhor, que nós viemos renunciar a nós mesmos, Pai, e tomar a nossa cruz. Eu te louvo nessa manhã, Pai, porque eu sei, Senhor, que Tu está ouvindo essa oração, e eu sei que o Senhor vai de encontro àqueles que precisam ouvir, Senhor, aqueles que precisam voltar para o Teu caminho, Pai. Pai, eu não peço, Senhor, em meu nome, mas eu peço em Teu nome, Senhor, porque está escrito que tudo que pedimos crendo será feito em Teu nome, Senhor. Todas as coisas, Senhor, são possíveis ao que crê, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, te exalto e te engrandeço. Amém. Irmãos, esse vídeo ficou um pouco longo, mas é de utilidade para nós todos. Não pense que é só para vocês, que eu também estou precisando e estou crescendo. Estou aprendendo cada vez mais com a leitura. Toda a minha dificuldade, eu leio mais ainda. E o Senhor me revela a minha falha e me fortalece para que eu venha não mais falhar daquele jeito, mas que eu venha prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Amém? Um abraço para cada um de vocês.